Olá pessoal, bem-vindos a mais uma das aulas da disciplina de Ecologia de Comunidades e Ecossistemas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a evolução dos ecossistemas e suas propriedades. Então nós vamos ver os fatores que moldam os ecossistemas, considerando duas escalas de atuação, a escala temporal, então variação ao longo do tempo, e a escala espacial. E nós vamos ver alguns exemplos práticos, que dizem respeito à evolução dos ecossistemas, considerando então a associação ecológica. Então nós vamos ter esse exemplo, que ele está no limiar aí entre ecologia de comunidades e ecossistemas, as comunidades evoluem e isso vai influenciar nas propriedades de um ecossistema. E nós vamos ver também dois exemplos, um marinho, então sobre a evolução dos ecossistemas recifais, e um terrestre, que vai tratar da evolução dos ecossistemas campestres ou grasslands. Então, a gente começa a aula com esses dois exemplos aqui de ecossistemas distintos. O ecossistema A, à esquerda, e o B, à direita. E nesses ecossistemas, vocês podem perceber diferentes diversidades, e diferentes composições de espécies. Então, nós temos uma diversidade que é diferente, ou a composição. Aqui vocês podem perceber uma variedade maior de espécies, uma quantidade maior também, uma abundância maior, enquanto que em B a gente tem aparentemente uma diversidade menor, uma quantidade menor de indivíduos de uma mesma espécie. E se a gente for pensar em diversidade evolutiva, a gente também pode fazer esse paralelo e dizer que aqui existe uma diversidade evolutiva maior e uma diversidade evolutiva menor aqui em B. Essa composição de espécies, ela vai influenciar também a produção de biomassa acima do solo ou abaixo. Aqui nós estamos vendo a biomassa acima do solo, de forma que em A a gente tem uma biomassa maior comparada com essa biomassa que existe num ecossistema com essa composição de espécies aqui, o ecossistema B. Então, aqui a gente tem um link, uma relação entre a diversidade de espécies e a produção de biomassa, que é um atributo dos ecossistemas. Então, existe um link aí entre espécies, a diversidade delas e de seus atributos, e a biomassa que é produzida num ecossistema num dado ponto no tempo e no espaço. E isso se acumula ao longo do tempo, então a gente vai ter a influência dessa composição e dessa biomassa desse sistema ao longo do tempo, moldando o que existe ali em termos de produtividade, de estabilidade ao longo do tempo. Então aqui isso nos faz pensar nos fatores que podem moldar a composição de espécies nos ecossistemas. A diversidade de atributos, se um tem uma diversidade maior ou menor, quais são os múltiplos tipos de atributos que existem nesses sistemas, e dessa forma, como que composição de espécies e os atributos vão influenciar o funcionamento e a estabilidade de um ecossistema. Então, a gente começa aqui com esse exemplo que contrasta A e B, um exemplo hipotético. Então, aqui essas composições de espécies e os parâmetros dessas comunidades vão influenciar e ser moldados por interações entre espécies, uma espécie aqui interagindo com a outra pode moldar os atributos que uma ou outra espécie vão desenvolver ao longo do tempo. Filtros ambientais também podem exercer aqui força e moldar quais as espécies que vão compor uma comunidade, como A ou B. Processos como dispersão e extinção também vão influenciar, A gente pode ter tido um processo de extinção muito forte que acabou moldando essa diversidade, culminando numa quantidade muito baixa, uma riqueza muito baixa de espécies, por exemplo, ou pode ter sido um processo de dispersão, e também eventos estocásticos. Então, vários processos vão acabar moldando a composição de espécies e essa composição vai influenciar propriedades dos sistemas ao longo do espaço e do tempo. Quando a gente fala em tempo, então, nós podemos pensar numa escala temporal curta, por exemplo, ao longo do ano, as diferentes estações, como primavera, verão, outono e inverno. E dentro dessas diferentes estações, nessa escala temporal curta, nós encontramos variação, as variações aí que são relacionadas aos fatores abióticos, como pluviosidade, temperatura, umidade,
E esses fatores abióticos exercem influência, então, sobre as espécies que compõem as comunidades, dessa forma vão moldar propriedades dos ecossistemas ao longo dessa escala temporal, mesmo que seja uma escala curta. E é bom a gente fazer um paralelo aqui, no caso, quando a gente fala em escala temporal, a gente pode pensar numa escala temporal muito maior, né? Pensando aqui em milhares de anos que foram muito importantes para moldar ecossistemas que ocorrem numa escala continental, por exemplo. A gente vai ver mais sobre isso na sequência. No tempo, a gente pode ter um outro processo de mudança no estado do ecossistema. Esses pontos em que acontece essa mudança muito grande no sistema de uma forma geral são identificados como tipping points, e esses tipping points eles podem ocorrer para diversos ecossistemas, como lagos, que é o que aparece aí nesse retângulo verde, também a imagem para vocês, outros ecossistemas como savanas ou recifes de coral, né, nos ambientes marinhos. E nesses tipping points, é um ponto no tempo onde acontece uma mudança muito brusca no sistema, nós vamos ter organismos que respondem a fatores ambientais. Esses organismos têm respostas através de alguns atributos e vão provocar mudanças no sistema. Essas mudanças são identificadas aqui nessa parte, nessa coluna da tabela. Nesse exemplo aqui do lago, os organismos como macrófitas, zooplâncton e fitoplâncton vão responder, por exemplo, a um aporte de nutrientes muito grande ou também a toxicidade de algumas algas. A resposta vai ser o crescimento, por exemplo, né, no crescimento na quantidade de macrófitas ou a quantidade de fitoplâncton, e isso vai provocar mudanças no sistema, como, por exemplo, um sombreamento, uma toxicidade, né, desse ecossistema lagunar, ou também uma retenção de nutrientes, alelopatia. Então, são esses pontos no tempo em que acontece uma mudança muito brusca no ecossistema. E essa mudança ela é provocada por respostas dos organismos a algumas variações ambientais. Para os recifes de coral, acontece uma degradação, né, no estado desse recife, que na ecologia recifal é identificada como um phase shift, uma mudança de fase. Normalmente são os corais que respondem a essa mudança. Essa mudança, então, ela é uma resposta a fatores ambientais, como temperatura, também o aporte de nutrientes, e vai provocar uma mudança muito grande na estrutura de hábitat, né? Uma mudança de fase que é muito comum para recifes de coral, é uma fase em que a gente tem uma predominância de corais, né? E essa mudança ocorre para uma predominância ou dominância de algas nos ecossistemas recifais. E normalmente está associado a uma degradação muito grande desse ecossistema. Então, são esses tipping points que acontecem no tempo e provocam uma mudança muito brusca na estrutura do sistema. Se a gente for falar ainda em tempo, uma mudança que acontece na escala temporal é a sucessão ecológica e está muito relacionado com a ecologia de comunidades. Nesse processo, ocorre uma mudança na composição e na estrutura das comunidades, né, e elas compõem então o ecossistema. Essa mudança que ocorre ao longo do tempo vai proporcionar que, eventualmente, essa comunidade atinja um estágio clímax de desenvolvimento. Isso está muito associado com o processo de degradação, como, por exemplo, a abertura de uma clareira na floresta, em que a gente tem um processo de sucessão em que uma composição, né, vegetal, por exemplo, vai dar espaço para uma outra composição e essa composição vai mudar ao longo do tempo até que eventualmente essa comunidade atinja um estágio clímax de desenvolvimento. Isso aqui que vocês estão vendo, se a gente tiver um corte raso, por exemplo, numa floresta e a abertura de uma clareira, então a gente tem um processo de sucessão secundária, correto? Bom, acontece que se a gente for pensar em diversidade ao longo do tempo, existe uma trajetória prevista para o processo de sucessão, em que ao longo do tempo, né, à medida que passa o tempo, aqui no eixo X, a gente tem um crescimento da diversidade, né, da riqueza de espécies. Eventualmente, lá numa fase de desenvolvimento intermediário, a gente tem um pico de diversidade de espécies, e numa fase mais avançada,
né, uma fase tardia, clímax, a gente tem uma diminuição da diversidade. Isso acontece para esse parâmetro que está sendo avaliado aqui, que é a diversidade de espécies. Outros parâmetros das comunidades ou dos ecossistemas podem responder de outra forma ao longo do tempo. Então, essas outras curvas aqui mostram possíveis trajetórias para outros parâmetros das comunidades, como, por exemplo, a abundância, que vai ser diferente ao longo do tempo para diferentes componentes da comunidade, como, por exemplo, as plantas herbáceas, né, que são aquelas de vida mais curta, que aumentam a abundância inicialmente, depois declinam na sua abundância. As árvores, que são as primeiras a colonizar, então, do estágio sucessional inicial, elas têm uma abundância que cresce num período que é posterior ao aumento da abundância das herbáceas, que são as primeiras a colonizar, e as árvores que são do estágio sucessional mais avançado, elas têm um crescimento em abundância mais tardio, e essa abundância se estabiliza lá no tempo. Isso aqui, então, tem a ver com a sucessão, né, a mudança na composição sucessional. Para biomassa e diversidade, essa curva que vocês veem em amarelo aqui, a gente tem uma diversidade que aumenta no tempo e ela demora mais para responder do que a abundância, que vocês veem em cima. Cresce essa diversidade de biomassa, né, de uma forma um pouco mais lenta, comparando com a abundância, e depois parece que se declina e se estabiliza. E aqui a gente tem a matéria orgânica, que tem uma resposta ainda um pouco mais tardia do que as mudanças na biomassa e diversidade. Então, vocês veem que diferentes parâmetros se comportam de diferentes formas ao longo do estágio sucessional, então ao longo do tempo. Nós vimos alguns exemplos, então, sobre sucessão ecológica, considerando um conjunto de espécies que não é o comum. Então, normalmente, quando falamos em sucessão, a gente pensa em sucessão vegetal. E aqui eu trouxe um exemplo para você sobre a sucessão, tanto em termos taxonômicos quanto em termos funcionais, de comunidades de bactérias ao longo da sucessão primária. E essas comunidades de bactérias foram estudadas em diferentes organismos. Quais organismos foram esses? Então, aqui nós temos tanto organismos quanto bactérias associadas a plantas, como vocês veem em verde, né, também associadas a lagos, como vocês veem em azul. E também a gente tem bactérias que são associadas ao trato digestivo de primatas, né, que é o que aparece em roxo, e o trato digestivo humano. Então, vocês estão vendo em a composição taxonômica dessas bactérias, no estágio inicial e no estágio tardio, nessa parte de baixo, e a composição funcional no estágio inicial e no estágio tardio. Então, existe aparentemente uma mudança na composição do estágio inicial para um estágio tardio, e eu queria chamar a atenção para vocês as diferenças taxonômicas, que são bem maiores. Então, existe uma segregação maior no espaço, considerando a composição taxonômica. Então, esses diferentes conjuntos de bactérias que estão associados a esses diferentes organismos são distintos taxonomicamente, né? E à medida que aumenta, se avança no tempo, no estágio sucessional mais tardio, essas diferenças taxonômicas são ainda maiores, né? Não tem tanta sobreposição. Mas em termos funcionais, a sobreposição é bem maior. Então, vocês podem ver que a composição funcional genética dessas bactérias, ela é muito próxima, se a gente for olhar para o trato digestivo de primatas e humanos, que é o que aparece aqui, essa sobreposição que vocês veem aqui nessa parte maior. E no estágio sucessional avançado, para a composição funcional, essas semelhanças elas se mantêm e se agregam ainda mais no espaço, considerando o biofilme de rios, por exemplo, e bactérias associadas a plantas, por exemplo. Então, aqui é uma sucessão não vegetal, né? Então, aqui a gente está falando em sucessão de bactérias associadas a diferentes organismos. Nós chegamos, então, nos exemplos sobre evolução de ecossistemas. O nosso primeiro exemplo é para a evolução de um ecossistema terrestre,
dos ecossistemas campestres ou grasslands. Nós vimos em aula esse artigo de Edwards e colaboradores, 2010, em que os autores apresentam de uma forma muito competente as diferentes informações que existiam então até 2010 e como que cada tipo de informação contribui para o entendimento da origem e da evolução desse tipo aí de ecossistema. Então, ele faz um trabalho muito bom em integrar aí a perspectiva evolutiva e a perspectiva ecossistêmica, né, para contribuir para esse entendimento. Então, eles iniciam um artigo falando sobre a distribuição desses ecossistemas campestres, focando então nas gramas do tipo C4, que vocês podem ver nesse mapa, em verde a distribuição de florestas, então formadas predominantemente por arbóreas, então plantas arbóreas, enquanto que em laranja e amarelo vocês veem a distribuição desses ecossistemas campestres, sendo que laranja são os ecossistemas em que existe o domínio de planta C4. Né? Então, esse mecanismo de fotossíntese ele evoluiu independentemente em mais de 45 linhagens de plantas. Né? Essas plantas que têm esse mecanismo correspondem a uma parte muito pequena das angiospermas, mas contribuem com 25% da fotossíntese. Então, apesar de fazer corresponder a uma riqueza pequena, grande parte da fotossíntese está associada a essas plantas. Né? E entre essas espécies C4, 60% são gramíneas, e são elas que sustentam as maiores taxas de consumo por herbívoros, né? Sendo que grande parte desse consumo se dá nesses campos aqui, ou grasslands. Então, houve um tempo no período aí evolutivo, na evolução dos sistemas terrestres, em que as florestas deram lugar a esses campos, esses sistemas campestres, e em que o domínio das plantas C3 deu espaço a um domínio das plantas C4 nesses grandes ecossistemas. E os autores apresentam isso, então, numa escala cronológica, tentando associar as diferentes fontes, né, as diferentes fontes de informação ou evidências, e o que essas evidências revelam sobre a evolução desse sistema. Nessa figura, que também foi retirada do artigo, vocês podem ver a concentração de CO2 atmosférico, em partes por milhão, ao longo do tempo, então desde o Oligoceno, 30 milhões de anos atrás, até o tempo recente. Essa concentração de CO2 ela é revelada a partir de diferentes fontes de informação, como concentração de CO2 extraída a partir do índice de estômatos, da concentração de estômatos em plantas fósseis, ou, por exemplo, da concentração que é obtida a partir de informações do fitoplâncton. Então, essas diferentes bolinhas representam diferentes fontes de informação que revelam concentração de CO2 atmosférico. E nessas barras laranja vocês veem informações que são relacionadas a fósseis de gramas, principalmente aquelas que são dos clados em que existe o mecanismo C4. Então, os autores fazem essa associação no tempo, que seria em torno de 28 milhões de anos atrás, no Oligoceno, um período em que ocorreu uma redução muito grande na concentração de CO2 atmosférico, e essa baixa na concentração teria favorecido a evolução e expansão das gramíneas das gramas que têm esse mecanismo C4, então elas passaram a dominar aí biomas que têm grande extensão geográfica, como os campos e savanas. Os autores apontam que esse mecanismo ele provavelmente existia antes desse período, então esse mecanismo já existia em plantas, mas não existia nas gramíneas, por exemplo, e a existência desse mecanismo nesse ponto favorece a evolução desse grupo. Eles também mostram qual que é a importância dos registros que estão associados aos dentes de ungulados, né, mostrando que eles tiveram um papel importante na dispersão, mas principalmente na predominância desse grupo, né, das plantas C4 nos biomas como campos e savanas. E eles também mostram nesse artigo que a ocupação de plantas que têm esse mecanismo e o domínio delas não ocorreu de uma forma sincrônica nos diferentes biomas deste tipo no planeta. Então, em diferentes momentos do tempo evolutivo que essas plantas foram predominando, e hoje, então,
contribuem com grande parte da biomassa de plantas e ocupam uma grande extensão territorial nas savanas e nos sistemas campestres. Um outro fator que é muito importante, que moldou no tempo evolutivo esses ecossistemas campestres, né, os grasslands, foi o fogo. E o fogo ele moldou então características, fez com que plantas desenvolvessem adaptações para lidar com esse fator, né? Então o cerrado no Brasil é o exemplo de um ecossistema que foi moldado pelo fogo ao longo do tempo. Então o fogo ele não está associado exclusivamente à presença e pressão antrópica, né, sobre sistemas naturais, mas é um fator que já existe e molda os ecossistemas antes mesmo da existência do homem. Então, são várias as adaptações morfológicas e também fenológicas das plantas nesses sistemas para lidar com esse mecanismo aí que é considerado um grande herbívoro. Nesse artigo que a gente viu em aula, o fogo ele é considerado como um herbívoro global, né? E os autores tratam da importância do fogo para moldar, né, e contribui então para a evolução desses ecossistemas chamados ecossistemas inflamáveis ou flammable. Então, isso aqui, esse artigo, né, ele está, o estudo da evolução de características das plantas que são associadas a esses sistemas inflamáveis estão na fronteira do conhecimento, então esses estudos são muito recentes, né? Eles chamam a atenção para o fato de que esses campos, os grasslands, eles já eram expostos ao fogo antes das queimadas antropogênicas, né, que eu falei para vocês. Essas plantas, as plantas que têm esse mecanismo são altamente inflamáveis, mas ao mesmo tempo desenvolvem mecanismos para lidar com a presença do fogo. E os autores exploram o fogo como uma força que molda os ecossistemas. Eles apresentam esses dois gráficos no artigo, e eu gostaria de focar nesse aqui na direita, em que eles mostram, através de experimentos que foram conduzidos em diferentes locais onde existem ecossistemas campestres, como a África do Sul, Zimbábue, Venezuela. Nas barras brancas eles estão mostrando a biomassa nesses ecossistemas, a biomassa de plantas, né, acima do solo. Quando existe o fogo, então o fogo atuando como um grande herbívoro, controlando a biomassa desses sistemas, e nesses mesmos locais, quando existe um controle do fogo, da atuação desse fator, e aí vocês veem que a biomassa cresce muito nesses diferentes sistemas. Então, esse gráfico ele ilustra o papel do fogo no controle do crescimento das plantas, né, dos diferentes locais, e no controle da biomassa acumulada nesses diferentes sistemas. Então, o fogo provavelmente atuou como um grande herbívoro ao longo do tempo e ao longo do espaço e moldou esses ecossistemas que hoje ocupam uma grande área na superfície terrestre. Agora nós chegamos então na evolução de um outro tipo de ecossistema, agora um ecossistema marinho, os recifes de coral, e eu gostaria de focar nesse exemplo na importância de um fator para moldar a evolução e diversidade desse ecossistema que hoje é o ecossistema marinho mais biodiverso, né? E esse fator foi a área. Então, diversos autores já identificaram a importância da área recifal, tanto na atualidade quanto no passado, para moldar a biodiversidade nos recifes. Esse artigo, que aparece aqui nesse slide para vocês, ele mostra quais são os diferentes fatores que são preditores da riqueza de peixes recifais nos recifes tropicais. Então, aqui vocês estão vendo as bolinhas maiores e em tons mais avermelhados representam locais onde existe maior riqueza de peixes recifais. E à medida que a gente se afasta aqui desse triângulo, que é o triângulo de diversidade dos ambientes de recife de coral, a gente tem uma diminuição da riqueza, né? E comparando o Indo-Pacífico, que é toda essa região, com o Atlântico tem recifes bem mais empobrecidos em relação ao Indo-Pacífico. Então, aqui a gente tem até mais de 1.300 espécies num único local, enquanto que no Atlântico a gente tem comunidades com menos de 160 espécies, 168.
Nesse estudo, os autores mostraram que a área recifal, que é o que aparece aqui, né, essa primeira barra, teve maior importância para moldar a riqueza nesses diferentes locais. Então, comparando o Atlântico com toda aquela região muito grande do Indo-Pacífico. Então, a área recifal aparece como o fator mais importante para moldar a riqueza que existe atualmente nesses recifes. Esse estudo de Pellissier e colaboradores, de 2014, ele mostra que não só a área que existe atualmente, mas também a área que existia no passado, foi muito importante para moldar a diversidade que existe hoje. Então, a área disponível nesses refúgios, ou a área nos recifes lá no passado, moldou a diversidade nos tempos muito ruins, tempos em que houve variação no nível do mar e os recifes ficaram menores, né, com a sua área alterada. Nessa figura vocês estão vendo a área recifal no passado, né? Então aqui no Indo-Pacífico Central, em vermelho, vocês estão vendo a maior concentração de área recifal no passado. Em B, vocês estão vendo o isolamento do refúgio, então, quanto mais azul, mais próximo essas áreas eram de um refúgio que existia no passado, enquanto que os recifes do Atlântico estão muito isolados desses refúgios que existiam no passado. E em C, vocês estão vendo a riqueza de peixes recifais na atualidade. Nesse artigo, os autores mostraram, então, que a distância de áreas de coral estáveis foram fundamentais aí, em termos de perda de hábitat para moldar o padrão atual de diversidade de peixes recifais. Então, os recifes que eram mais próximos, seriam esses aqui, que eram os mais próximos dos refúgios que existiam no passado, isso há 3 milhões de anos atrás, foram aqueles que conseguiram sustentar uma maior diversidade ao longo do tempo, porque eles serviam como um refúgio para as espécies e também permitiram com que as espécies que ali habitavam nesses tempos ruins saíssem dali e atingissem recifes nas periferias desse triângulo. Em 2008, René e colaboradores mostraram nesse estudo a migração do hotspot de diversidade dos recifes de coral. Eles chamaram esse fenômeno de migração do hotspot de uma região para outra de hopping hotspots, ou os hotspots saltadores. Vocês podem ver isso quando a gente compara a figura A com B e C, e é bem fácil perceber que esse hotspot, o centro da diversidade dos recifes, migrou então de uma região para outra ao longo do tempo. Em A, esse hotspot ele era localizado no norte da África, então entre o norte da África e o sul da Europa. Isso se deu aproximadamente 42 ou 39 milhões de anos atrás, no Eoceno Médio. Num período posterior, então no Mioceno, aqui nós estamos falando entre 23 e 16 milhões de anos atrás, a gente já tem esse hotspot migrando, então aqui na região da Arábia e também no Indo-Pacífico Central, ele já começa a aparecer aqui. E aí no período recente, em que a gente tem esse hotspot concentrado no Triângulo dos Corais, nessa região que também é chamada de arquipélago indo-australiano. Então esse fenômeno é bem interessante, porque a gente consegue perceber que o hotspot ele não é estático no tempo, ele foi se movimentando, no caso para os recifes de coral, e é interessante a gente pensar que essa é uma possibilidade para outros ecossistemas do planeta, como florestas tropicais, os próprios campos, né, os grasslands, que eu falei para vocês anteriormente. Então eu encerro essa aula aqui e nos vemos numa próxima.